Fazer exercício físico pode melhorar a sua autoridade em sala de aula. E aí você pode se perguntar assim, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? E mais ainda, se uma coisa de fato tem a ver com a outra, como que eu vou fazer para encaixar o exercício físico dentro da minha rotina, de planejar aulas, de dar aulas, afinal, geralmente são muitas, de, enfim, dar conta de todas as burocracias que geralmente a escola nos impõe. Pois bem, neste vídeo eu quero te mostrar como que o exercício físico é importante para o professor e não estou falando sobre saúde, estou falando sobre a questão profissional. E além disso, como que você vai fazer para encaixar esta atividade dentro da sua rotina, assim como eu consigo fazer há pelo menos uns 10 anos. Bom, este assunto me foi perguntado por uma seguidora que ela perguntou assim, como é que você consegue conciliar, né, como recomeçar o exercício físico sendo professor e tendo tantas demandas. Este assunto me interessa muito, afinal de contas, apesar de ser formado em física e dar aula de física, eu também fiz educação física por hobby. Então, eu tenho algum conhecimento dentro dessa área e principalmente dentro da área de motivação relacionada com o exercício físico, a psicologia do esporte. Foi uma área que eu estudei bastante quando eu estava na faculdade. Inclusive, grande parte daquilo que eu aplico em sala de aula em relação à motivação e ao engajamento vem justamente da psicologia do esporte. Então, juntando a minha experiência com esta expertise, esse conhecimento que eu consigo falar um pouco mais a respeito desse assunto. E eu quero começar falando primeiramente sobre os benefícios para o professor enquanto profissional, mas não em relação à saúde em si. Por quê? Primeiramente, a gente sabe que para qualquer pessoa a atividade física tem os seus benefícios. Saúde cardiovascular, para melhorar o fôlego, melhorar o sono, melhorar o humor, enfim, os aspectos gerais da saúde, todo mundo já sabe como que eles impactam na vida das pessoas no geral. Agora, em relação ao professor em si, nós temos alguns detalhes. O primeiro deles é um bom professor, ele sempre está andando na sala de aula. E isso exige um condicionamento. Então, um bom professor, ele não fica simplesmente lá na frente ou sentado na sua cadeira, porque ele se importa na maneira como os alunos estão se comportando, se os alunos estão conseguindo fazer as atividades. Então, ele usa uma técnica, que eu inclusive já ensinei aqui, vou deixar o card aqui em cima, que é você ocupar os espaços da sala. E para que você possa ocupar esses espaços em 6 aulas num período, 6 aulas em outro, e às vezes mais algumas no período noturno, você precisa de algum condicionamento. Então, a atividade física vai te ajudar nesse sentido. Agora, mais do que isso, ter uma postura esguia também vai fazer com que você seja percebido pelos alunos como um professor que tem autoridade, como um professor de liderança. Por que isso? A nossa linguagem corporal, ela fala muito, muito mais do que a gente imagina, muito mais do que a fala. Então, quando você chega na sala com uma postura, quando você é esguio, isso passa para o aluno uma mensagem de liderança, de autoridade, de que você é, é competente naquilo que você faz, de que você consegue preencher aquele espaço e comandar aqueles alunos, levá-los, guiá-los para o conhecimento, levá-los para onde você deseja. Eu lembro, inclusive, que teve uma época que eu trabalhava numa escola e tinha uma professora de biologia que, quando ela dava aula da parte de sistema ósseo muscular, ela comentava com os meninos sobre postura e tudo mais. Aí os meninos falavam, tem que andar igual o Thiago, né? Porque eu, naquela época, já sabia do quanto isso era importante. Não só para a minha saúde, para manter a postura mesmo, mas também o quanto isso influencia na visão que os alunos têm sobre mim. Então, este é um segundo aspecto. A postura, você ser um professor esguio, eu trago aqui até uma frase que a minha avó falava muito pra gente.
barriga para dentro e peito para fora. O que significa isso? É você realmente se colocar numa postura de respeito que demanda que causa ali nos outros uma sensação de que você é uma pessoa ordenada, né, respeitável, e que acaba fazendo com que os alunos te deem credibilidade. Eles sabem o que você está querendo ali, eles sabem que você é um bom profissional, você sabe o que você está fazendo, porque você assume uma postura de liderança. E por último, o terceiro e talvez o aspecto mais importante, que é o fato de você fazer atividade física te causar em você, aumentar em você a sua autoridade de vida. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Primeiro, o professor ele tem três aspectos de autoridade para, de fato, construir a autoridade dele como um todo. Também já falei um pouco disso daqui, posso deixar outro vídeo aqui também falando sobre essas três autoridades. Mas uma autoridade, e aqui autoridade como sinônimo de credibilidade, é a credibilidade em relação à vida deste professor. Ou seja, o que a vida deste professor fala sobre este professor. Qual moral, a maneira como ele se comporta perante a vida, dá a ele. Né? Que moral ele tem diante daquilo que ele faz na vida. E veja bem, quando uma pessoa ela dá conta de fazer o que a maioria das outras pessoas tem muita dificuldade, e, por exemplo, fazer exercício físico, fazer atividade física é uma delas, automaticamente ela vira um alvo de admiração. Então, outros exemplos. Pessoas que fazem dieta, pessoas que fazem exercício, pessoas que se arrumam bem, que conseguem todos os dias se arrumar bem, que leem, né, que estudam. Essas são atividades que geralmente demandam que a gente tenha um pouco mais de disposição e um pouco mais de força de vontade que outras atividades que são mais prazerosas, que são mais tranquilas de fazer. Então, isso demonstra que você consegue vencer uma barreira ali da procrastinação, vencer uma barreira para fazer aquilo que nem é tão gostoso assim, mas que é importante de ser feito. Então, isso acaba, de alguma forma, gerando uma admiração nos alunos, e não só nos alunos, nas pessoas em geral, mas os alunos ali dentro da sala de aula, quando eles olham para você e percebem, por exemplo, que você tem algum hábito que é recorrente, eles passam a confiar um pouco mais em você, porque eles olham para a sua vida e eles pensam assim: caramba, este professor aí, ele ele não só fala, ele faz as coisas. Ele demonstra com a vida dele aquilo que ele prega. Então, se ele dá conta de fazer isso, talvez aquilo que ele me ensina também é importante, porque vai me fazer ser igual a ele. Vai me fazer chegar, vai me fazer ter essas virtudes que ele tem. Então, esse tipo de comportamento, de ter hábitos saudáveis, de ter hábitos de estudo, de exercício, qualquer hábito, qualquer atividade que demonstre que você consegue ter força de vontade, que você consegue manter uma constância, isso gera um tipo de admiração. Os alunos, quando eles perguntarem assim para eles mesmos, né? Por exemplo, você dá uma orientação e eles perguntam lá na cabeça deles: esse professor tem moral para me fazer, para me falar sobre isso? Ou que moral ele tem para me orientar dessa forma? Eles já vão saber, ele tem moral sim. Ele é uma pessoa que tem força de vontade, é uma pessoa que não é preguiçosa, é uma pessoa que é coerente, ele fala e faz aquilo que ele prega. Então, nesse aspecto é o mais importante ainda. Então, veja, só resumindo, para o professor em especial, uma questão é você ter o condicionamento físico para andar pela sala. O segundo aspecto é você ter uma postura esguia, você ter uma postura de liderança, mostrar isso pela sua linguagem corporal. E por último, você justamente demonstrar essa autoridade de vida. Então, esses três pontos. E agora você entendendo o motivo pelo qual, para o professor, é importante fazer exercício, é importante também que eu fale como fazer isso. Como é que eu começo? Porque geralmente o início é o mais difícil. Depois, quando a pessoa pega o embalo, ela consegue manter isso pelo resto da vida,
eu acredito, né, se não tiver nenhum problema ali no meio. Então vamos lá. Primeira indicação, primeira orientação para você é: antes de querer perder peso, antes de querer aumentar velocidade, antes de querer aumentar carga, antes de querer ficar forte, a primeira coisa que você tem que querer é ganhar um tempo para o exercício. O que significa isso? É você conquistar dentro da sua agenda um determinado espaço de tempo para que você vá fazer exercício. Ou às vezes nem vá, fique na sua própria casa. Existem algumas opções para fazer isso em casa. Então, seu primeiro objetivo é: eu preciso conquistar um espaço na minha agenda. Até porque a gente sabe que a nossa agenda não é tão fácil assim. Então, eu vou escolher: será que eu consigo 15 minutos, 2 vezes por semana? Se eu conseguir conquistar esse tempo, já é uma grande coisa. Depois que eu conseguir conquistar este tempo, eu vou aumentando. Inclusive, uma das coisas que facilita a gente a encontrar que tempo é esse, é nós termos um bom sistema de planejamento de aulas. Então, se a gente não tem um sistema que funciona, um modo de orientar as nossas aulas, de forma que a gente senta na cadeira e simplesmente planeja, ao invés de ficar ali pensando, o que eu vou fazer, como é que eu vou organizar, como é que eu vou... Isso daí faz a gente perder tempo, a gente precisa de um sistema que funciona. É algo que, inclusive, eu ensino dentro da certificação Professor Classe A. Se você quiser saber como funciona, está aqui embaixo. E então, a partir do momento que você tem esse tempo, que você se organiza melhor, por exemplo, para planejar suas aulas, você consegue ir aumentando este tempo para a sua atividade física, para você cuidar de você, inclusive. Segundo aspecto importante: não comece querendo fazer a melhor atividade física. Mas o melhor é fazer musculação. Mas o melhor é fazer corrida. Beleza. Pode ser que determinado tipo de exercício vá ser um padrão melhor para o que você quer. Porém, antes de querer fazer o perfeito, você tem que fazer alguma coisa. Se, por exemplo, você gosta de dançar e na esquina da sua casa tem uma aula de dança, é muito melhor você começar pela aula de dança que é ali na esquina da sua casa, porque isso vai te dar ânimo, porque você gosta da atividade e é perto, você não vai ficar com preguiça de ir. Então, o segundo aspecto é: depois que você consegue, né, que você determinou ali um determinado tempo, escolha uma modalidade e um local que seja mais compatível possível com aquilo que você gosta e com a sua rotina. Porque senão vai chegar uma hora que você vai parar de fazer. Então pense nisso na hora de escolher a atividade física, porque senão você não vai começar. E por último, a dica mais importante e que até hoje eu uso na minha relação com a academia. Então assim, os 2 primeiros pontos, como já tem muito tempo que eu treino, eu já não preciso mais me preocupar com isso. Eu já treino numa academia próxima à minha casa, apesar de não ser uma academia excepcional, mas é perto, eu consigo ir, eu tenho pouco tempo, então eu não tenho que gastar tempo de deslocamento. Então, eu já me resolvi com essas coisas. Eu já tenho meu tempo, eu já tenho um local e eu já escolhi a modalidade que eu quero. Agora, eu não posso negociar comigo mesmo aquelas faltas. Porque, sim, tem dias, por exemplo, que eu chego em casa morto de cansado, ou então eu chego em casa e eu preciso resolver alguma demanda ali mais urgente, seja da escola, seja de casa, e que não dá para eu ir para academia. Tudo bem, vai acontecer uma vez, mas eu tenho um acordo comigo mesmo que é o seguinte: não existe negociação no dia seguinte. O que é isso? Se hoje eu percebi que não, eu não tenho como ir para academia hoje, realmente eu tenho que resolver essa questão aqui, então eu não vou. Porém, no próximo dia que eu tiver que ir para academia, essa negociação ela não existe, não existe nem papo. É botar a roupa e ir para academia e fazer atividade física. Por quê? Eu sei exatamente quais são os benefícios que isso tem, não só para minha saúde, mas também para minha profissão, conforme eu disse antes. Então vamos lá, vamos revisar aqui. Comecei falando por que para um professor é importante fazer atividade física, que não é só por causa da saúde em si, obviamente nós temos uma profissão que exige muito ergonomicamente, porém não é por isso, é também pelo fato da gente ter que
ter um posicionamento, né? Se posicionar e se diferenciar dentro de sala de aula para ganhar domínio de turma, para ter domínio de turma. E depois eu comentei como que você, como professor, pode fazer para começar ou recomeçar o exercício físico e encaixar isso dentro da sua rotina. Então, trouxe esse tema aqui, que não é especificamente sobre estratégia de sala de aula, mas de alguma forma vai influenciar no seu trabalho lá dentro, lá com seus alunos. Comenta aqui para mim embaixo se você gosta desse tipo de tema que não tem diretamente a ver com a sala de aula, mas que de alguma forma pode ajudar os professores a terem uma vida melhor. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!